para Renata saber quem é você. Bom, comecei a gravar, então. Está fazendo aqui essa reunião de apresentação do trabalho historiográfico que o Henrique fez sobre o Parque Natural Municipal da Água Escondida, e estamos gravando aqui para a gente poder ter um registro desse encontro. Marisa está fazendo a... Alex, você pode, por favor, se apresentar? Eu sou o Alex, estou resfriado com a voz péssima. Sou professor do Departamento de Geografia e Meio Ambiente da PUC, coordeno o Laboratório de Biogeografia e Ecologia Histórica e sou parceiro aí nessas lutas que a gente faz com o Manojac em relação à valorização do patrimônio biocultural, não só dessa espécie, né, mas da relação do ser humano com as florestas urbanas do Rio de Janeiro e agora em Niterói também. Padre, eu não vou pedir para você se apresentar, porque acho que todo mundo aqui te conhece. Valéria e Hanna. Hanna, você conhece o padre? Acho que o padre pode se apresentar, porque Hanna não conhece. E, inclusive, para ter esse entendimento da importância do padre nesse contexto, não só como historiador interessado na história, mas também com a relação com o parque tão longa, né? E da situação da igreja dominar ali o local. Bem-vindo, querido, por favor. João, você pode, por favor, se apresentar? Ele deve estar com algum problema no áudio. Ele está congelado para mim. Bom, então, eu vou fazer o seguinte, vou começar diretamente com o Henrique, com a apresentação do trabalho, depois a gente pode bater uma bola com o João, que ele vai dizer, inclusive, ele acho que ainda não falou nada sobre o que ele achou, né, como ele percebeu o texto, que ele ficou tão encantado. Vamos lá, Henrique? Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Então, agora vamos começar. Bom, eu vou expor a pesquisa, não necessariamente o texto, né? Então, porque o texto é né, a gente espreme, sai um texto, mas tem outras coisas que eu quero espremer, né? E eu preciso desse feedback de vocês. Então, eu preparei uns slides que eu vou apresentar, e através desses slides eu vou querer mostrar mais ou menos como é que foi, onde eu fui pisando para poder fazer esse texto, que é um relatório, né? Ele é denominado Relatório Preliminar sobre o Sistema de Abastecimento de Água da Chácara do Vintém. E o texto ficou grande, e eu né, tive que tirar, porque são várias entradas, e cada vez eu ia entrando por essas veredas, e não necessariamente era o que interessava. Tá? Então, para mim, o texto tem duas funções. Uma delas é a mais fácil para mim, que foi demonstrar a pertinência do tombamento do conjunto arquitetônico e cultural, né? Aquilo que muito sabiamente a Carla falou para mim, isso não é ruína, né? Ruína é um estado de arruinamento, né? Aquilo não é ruína, são aquelas estruturas. Então, eu começo o texto já, que me parece a parte mais fácil, até porque já há um tombamento de uma parte dele do sistema pelo INEPAC, e há duas iniciativas legislativas para o tombamento. Então, me parece que, com relação às estruturas, né, digo, não as ruínas, que com as estruturas, me parece que já tem uma dianteira que nos favorece. O problema são as jaqueiras. Quer dizer, o problema. Será um problema? Então, por aí que eu vou. Então, essa é a segunda parte da minha conversa sobre... Desculpa, passou uma moto aqui. Que é sobre
as jaqueiras, né? Existe um conflito? Será que existe um conflito entre as jaqueiras, entre o meio ambiente e a... Né? Então, é isso que a gente tem que abordar aqui. E essa me parece a parte que mais me demandou pesquisar o que eu não necessariamente dominava. Né? Eu domino as fontes, porque estamos em Niterói, eu sei mais ou menos como é que é o movimento demográfico do tráfico em Niterói, sei onde estavam os africanos da década de 1930, 40, 50. Então, isso eu tenho uma facilidade. Mas sobre jaqueira, então, eu preciso desse retorno de vocês. E outra coisa, em Niterói é muito comum isso. Niterói, todas as unidades de conservação de Niterói, seja municipal, como Parnite, seja estadual, como a Serra da Tiririca, tem ruínas dentro. Em determinado momento, é colocado o conflito socioambiental, né? Natureza ou gente. Mas será que isso é um falso problema? Para mim, é. Por isso que eu lanço mão do conceito de paisagem cultural. Tá? Então, eu direcionei todo o meu texto para chegar a essa conclusão, de que é um falso problema se pensar milênios de interação do homem com relação com a natureza, né? Então, não existe natureza sem o homem, né? Isso é Krenak, vocês estão lendo Krenak, não existe natureza sem o homem sem a natureza. Isso é uma questão epistemológica, inclusive, que se coloca antes da escrita, né? A força da escrita está justamente na compreensão dessa dimensão, dessa mudança epistemológica sobre o objeto, natureza ou homem. Então, vamos lá, eu vou começar aqui uma apresentação. Todos bem? Sim. Então, vamos lá. A apresentação está aqui, Chácara do Vintém. Trouxe aquela fotografia do reservatório maior, né? Aquele que fica lá no finalzinho, que não é o finalzinho dele, né? Mas que foi o último lugar que a gente esteve junto. Então, Chácara do Vintém. E aí está um problema. Eu começo com uma inquietação, eu começo com um problema. É uma preocupação de professor, uma preocupação acadêmica, né? Fazer uma provocação, de partir de uma pergunta, antes de ter uma hipótese, né? É um conflito socioambiental, também sociojurídico, jaqueiras numa unidade de conservação integral, né? Nós sabemos qual é, Água Escondida, Niterói, Chácara do Vintém. Então, será que é um problema? Há um conflito, tá? Há um conflito. Se não houvesse o conflito, não teria todo o disparo dessa, né? A prefeitura não teria colocado esse impasse, não, mas elas estão numa unidade de conservação, já que tem que tirar, não pode proteger, enfim. Então, será que isso de fato é um conflito? Ou é uma percepção equivocada do que está sendo colocado ali? Então, eu parto dessa inquietação, desse suposto problema, e durante a minha exposição a gente vai pensar sobre isso. Ok? Alguma dúvida? Não, estou adorando. Então tá, então vamos... Já gostei, já estou adorando. Pois é, mas é a partir dessa pergunta, eu apresento hipóteses, não estou, né? Assim, a partir dessa pergunta, e eu vou direcionar tudo para o quê? É o que eu falei antes de começar a gravação. Enquanto não tiver uma pesquisa séria, né, sobre isso, recomendação, não toque nada. Não toque nada, não pode. Né? Vamos esperar que a academia, que a comunidade se expresse sobre isso, né? A cidade se expresse sobre isso. Então, vamos lá. Então, a gente começa a pensar o sistema de abastecimento de água e de como ele era feito a partir da década de 1930, que é quando começa, né? Começa a discussão do Caetano José Andrade Pinto, começa ali na década de 1930. Né? E o que a gente tinha na cidade? Veja, a gente tinha a água chegando... O slide número 1, é isso mesmo? Sim. Você está vendo o chafariz?
Não, a gente está vendo no Não, a slide gente número está 1. na Não mexeu apresentação nenhum slide. ainda. No primeiro, Chácara do Vintém. Não está avançando os slides conforme você fala, entendeu? Não está avançando? Não, está Não. parado. A gente está vendo a cara do PowerPoint. Não, Apresentação? não, a gente está vendo o PowerPoint sem ser a apresentação, com os slidezinhos do lado. Você está apertando o slide 5, mas a gente ainda está vendo o slide 1. Deixa eu fazer uma sugestão. Tira um compartilhamento. Tira o compartilhamento de tela. E pode tirar. Isso acontece direto. Tira o compartilhamento de tela. Sai. Abre o modo apresentação. Deixa ele já a tela cheia. E aí, quando for compartilhar, já compartilha ele em modo tela cheia. Tenta assim. Senão a gente não está te escutando, Pedro. Não, tudo Pedro bem, mas quando eu vou para a tela cheia, eu não consigo acessar... Alt Tab. Alt Tab, Alt Tab. Aperta Alt Tab. Para voltar para a janela do Zoom. Beleza, deixa eu ir lá agora. Vamos tentar? Tá vendo? Agora sim, de melhor maneira. Tá em Tá tela com cheia tela agora. cheia, sem aparecer os slidezinhos. Ou melhor. Só o primeiro slide, apresentação. Mudou? Segundo slide. Mudou? Mudou. Sim, mudou. Obrigado, gente. Então, é isso aí. Então, conflito ambiental, problema, né? Estava falando para vocês que é o problema que se coloca. Já partindo de que é um falso problema, tá? O conflito socioambiental ou sociojurídico, e eu vou direcionar ele para isso. Então, voltando aqui, o que está acontecendo na década de 1930 que é necessário desapropriação da água em Niterói, né? Então, eu vou fazer aqui alguma coisa comparativa, alguma ilustração, para vocês verem como é que a água era... Havia todo um cotidiano através da água. Isso é muito importante também eu começar dizendo para vocês. Eu sou doutor em História, mas eu vou ao passado para compreender o presente. Isso é uma reflexão de Mark Bloch, mas também eu tenho Sociologia, né? Então, me interessa ver o funcionamento daquilo ali tudo, como é que funcionava aquilo ali, quem que habitava aquilo ali, quem que trabalhava aquilo ali, qual é a função daquilo ali. Então, por exemplo, a gente descobriu a Ponte de Pedra lá no meio do Parnite, lá em cima. A Ponte de Pedra é linda, quanto que ela mede, qual é o ângulo? Eu falei assim, cara, isso não me interessa. Me interessa saber quem usava aquilo ali, quem passava ali, quem cuspia dali de cima, quem fazia xixi dentro do vão, entendeu? Para onde ia, para onde que vinha. É isso que me inquieta. Então, quando eu penso naquelas estruturas da Chácara do Vintém, que a gente visitou, para que aquilo? Qual era a função daquilo? É diferente. Pensar função é diferente. Tá? Pensar sociabilidade é diferente. Então, eu estou recorrendo aqui a essas fotografias para pensar todo um cotidiano da cidade em busca de uma água que era de péssima qualidade quando se tinha. Tá? Pelos motivos que eu coloco ali. Eu tento dividir em duas. Né? Primeiro, é o aumento demográfico enorme da cidade, depois da vinda da coroa portuguesa, né? E depois porque as matas estão sendo derrubadas para colocar café, para fazer pedreira, enfim. Então, eu começo a mostrar para vocês todo um cotidiano a respeito da água. Essa água tinha que chegar na população, como ela chegava. Então, veja, a gente tinha um sistema precário de abastecimento através dos chafarizes da cidade. Repara que não era só as pessoas que iam ali buscar água, ali bebiam água os animais, né? Como tem aqui, os animais iam lá beber. Ali era um lugar de sociabilidade, ali as pessoas conversavam, trocavam coisas, os escravos trocavam experiências, lavavam roupa, levavam trouxa. Olha, essa primeira escrava aqui está com uma trouxa na cabeça, outra está levando água. Água para quê? Qual tipo de água? Alguns pegavam água para vender. Então, é todo um cotidiano que daqui a pouco a gente vai começar a falar dele sobre a Jaca também. Mas está tudo relacionado. Está relacionado com habitar a cidade, né? Que remontam àquelas estruturas que estão ali. Elas vão dar conta disso tudo.
para nós que estamos hoje no século XXI, a gente pega a barca aqui em Niterói, vai para o Rio, esquece que ali a fonte do Valentim, ali na Praça 15, olha só, olha o cotidiano em torno daquilo ali, era uma fonte d'água. Importantíssima a fonte do Mestre Valentim, está ali até hoje, com a água batendo embaixo dela, uma água do mar, né? E as pessoas, olha só, todos os navios que chegavam precisam da mesma coisa, água e alimento. Então, e ali os marinheiros desciam, os escravos sangradores precisavam de água para fazer as barbas, precisava de água, para beber precisava de água. Enfim, todo o cotidiano citadino dos dois lados da Baía de Guanabara envolvendo a necessidade de água quando ela era precária, o momento da demanda e a diminuição da oferta. Isso aqui só para a gente pensar hoje o que sobreviveu em termos de estrutura de chafariz, essa de Tiradentes, essa foto de 1945 de Tiradentes, aí você vê, né, ela está horrível, tá velha, mas olha como está hoje se você cuidar dela. Essa foto é minha, eu que tirei, eu vou sempre lá fazer pesquisa, então, olha só, olha como é que ela está bonita, né? O brasão de Portugal em cima, tem um São José de Botas dentro do nicho e ela está linda. Olha lá, reparem, isso aqui fica na lateral dela, atrás. Se vocês repararem aqui, ó, olha as lavadeiras, o que faziam com tanto lavar de roupa. Reparem como é que é um lugar de sociabilidade, de trocas. A água era necessária para a cidade. Do outro lado, eu não botei a foto aqui, do outro lado é o coxo onde os animais bebiam. Né? Pedro, a Kátia está tentando entrar na sala. Desculpa, Henrique. Nada. Então, eu estou mostrando isso... Oi, fala. Assim, essa questão cotidiana e essa questão de como as pessoas viviam e comercializavam e tal, isso é tão rico no teu texto. Pois é. Porque a gente viaja no tempo, sabe, no teu texto. É muito lindo. Mas o mais legal é que recuperar esse uso da água antigo fala da possibilidade do uso da água futuro. Exato. Você matou a charada. Esse mesmo parque. Porque esse mesmo parque deveria poder oferecer essa água, inclusive com um aspecto que acho que não tinha antigamente, além desse uso humano para beber, para se provisionar, o cara pode chegar lá e encher uma garrafa d'água, levar para casa e dizer, pô, vou beber a água da fonte original da minha cidade. Pode usar essa água para brincar, que antes ninguém tinha tanto esse uso do lazer, e ele pode usar água para serviço, a gente pode botar uma bica que nem aquela que você mostrou lateral para animais também, o lava-jato pode acontecer, tudo isso pode ser incorporado nesse novo uso da água, esse novo momento do água escondida, né? Com certeza. Então, você imagina, só para pegar o que vocês até agora sintetizaram do que eu estou apresentando. Assim como havia uma sociabilidade sobre a água no passado, e é necessário uma nova sociabilidade dessa água no futuro, quer dizer, o futuro é hoje, a jaca também. A jaca é segurança alimentar. É a conclusão que eu chego lá no final, que a jaca ela é segurança alimentar, ela é alimento e renda. Tá? Então, é sociabilidade também. Então, é por aí. Você compreendeu o que aconteceu com a água, a gente compreende a jaca. Esse é o ponto. Então, a partir... se eu voltar aqui, Tiradentes tem a sua bica, tem o seu chafariz como lugar privilegiado de sociabilidade, de cotidiano na cidade. E olha o que nós temos. Está velho, está descascado, está horroroso. Nunca foi cuidado isso. Mas isso aqui é atual. Isso aqui é uma bica, está ali há pelo menos desde a década de 1930, está saindo água, vocês podem ver, eu tirei essa foto com o Padre João, né? Ele me levou lá, a gente foi... Se vocês olharem lá para trás, em cima, né? Se vocês olharem lá para trás, né? Em cima tem lá o aqueduto, lá, ó. Ele está passando lá atrás. Isso é de uma riqueza enorme, isso é de uma importância enorme, e que me faz pensar naquela sociabilidade toda, naquele uso, daquela apropriação daquela água, de como aquela água era levada para a cidade, a partir dessa fotografia, disso que existe ainda hoje. Tá? Então, vamos seguir. Tem uma outra parte ali da chácara do Vintém, que o que acontecia antes dela ser desapropriada, o comendador Andrade Pinto, ele que vendia a água, né? A chácara do Vintém era muito maior do que ela é hoje, né?
A chácara do Vintém, ela segundo eu desconfio, ela ia lá na Rua São João, atualmente, Rua São João, ali pela Barão Amazonas, enorme. Ela foi recortada por causa da malha urbana. O bairro era conhecido como Chácara do Vintém, antes de ser conhecido como bairro de Fátima. Isso, mas a chácara que pertencia ao comendador Andrade Pinto, ele morava lá na Rua da Praia, né? Hoje é Visconde Rio Branco, e ele não tinha problema, claro que não, porque os escravos dele, os escravizados dele. Então, outra preocupação que eu tive no texto, metodológica, assim como a Carla não usa ruína, eu nunca usei escravo ali. Eu falo de povos originários escravizados, ninguém nasce escravo. Então, é outra preocupação que eu tive com o texto metodológico. Então, enfim, o Andrade Pinto ele negociava na cidade com a água. Como que ele fazia isso? Então, mais uma vez, qual era o como? O como é uma pergunta muito interessante, né? Aprendi a pensar o como das coisas com Foucault. Como que funciona? Então, como que ele fazia isso? Então, aqui tem duas maneiras nessa ilustração, né? Tanto o piolho, que é aquele carro que era puxado lá atrás, que era chamado piolho, e esse aqui que era puxado literalmente no ombro. Então, um era puxado, era um carro, e aí que eu suponho, tá? Eu suponho, precisaria de um estudo sobre isso, que aquele primeiro o poço, né? O poço que vocês queriam que eu descesse, eu não desci de jeito nenhum. Que a estrada, né? A rua que vai lá para cima, aquilo não era uma rua, possivelmente era a passagem desses carros aqui, que o Andrade Pinto subia com elas ali. Essas pipas elas eram carregadas de água, então eles desciam, né? O Pedro falou isso, o Pedro falou para mim na hora, falou assim, Henrique, o único lugar que tem aqui para tirar água, para descer é aqui. Então, por isso, a rua. Então, o que a SEDAI fez foi possivelmente utilizar uma estrutura que o Andrade Pinto utilizava 150 anos atrás. Henrique, se você olhar, Henrique, em Portugal, a gente vê muito esses abastecimentos, esses poços, onde as mulas estão ali, tem desenhos, e tem essa questão da mula chegar do lado do poço, ser carregada, Exato. girar, entrar outra Exato. mula, já tinha até esse Exato. circuito, né? E eu achei muito sagaz quando você falou isso, de uma obviedade ululante, que aquele caminho chega ali no poço, carrega e desce. É isso que tem ali, é aquele caminho. Exatamente. Então, assim como nós temos... Vale a pena investigar, né? É uma hipótese que vale a pena investigar com uma hipótese. Foco. É uma hipótese. Está partindo do princípio de que o sistema de coleta da água, então, de captura da água, começou da parte superior da estrutura que a gente encontra hoje e veio se desenvolvendo para baixo para aumentar o caudal que eles conseguiam capturar na saída do aqueduto mais moderno, a última versão dele, já incluía aquela alta, a do meio e a baixa, então, com isso, ele tinha mais área de captura de água e mais vazão saindo. Isso, Pedro. Então, eu tô sugerindo, pelas fontes que eu examinei, então, estou sugerindo, pelas fontes que eu imaginei, que eu examinei, que, como a desapropriação ela ocorre em 1838 e ele já vendia água, ele não vendia água para aqueduto. Ele não vendia água jogando água lá embaixo através das estruturas. Ele vendia água, né, através desses carroças de pipa e os seus escravizados. Para fazer isso, ele tinha que subir. E você achou, inclusive, o anúncio do capataz? Achei, exatamente. Entrega a domicílio dessa água, né? Exatamente. Então, quando vai haver essa mudança, é só com a desapropriação, quando o poder público paga ele e aí pega e cria... Não, temos que botar água lá na cidade via aqueduto. Então, isso é depois de 1900, né? Já estava começando a ser feito ali em 37, mas vai demorar um pouquinho. Aqui, ó, mais um carro-pipa. Eu acho que era isso que acontecia, eu acho que era esse aqui que subia e descia, tá vendo, Marisa? Você falou que tem em Portugal, é isso aí, ó, é isso aqui. Né? Abastece, sobe, vazio, abastece, desce para as casas e vai entregando.
E provavelmente com essa roda grande, muito melhor para andar no calçamento ruim da cidade, né? Que aí com uma mulinha o cara já resolve, né? Aquele outro com a roda pequena devia ser uma encrenca, né? Exatamente. E aí, se você pensar que ele continua fazendo entregas a domicílio de outros produtos pesados, ele vai inclusive entregar pedra, ele vai entregar cantaria, né? Então a coisa está mais ou menos não vai fugir muito disso aí, não. Rio de Janeiro. Então como a gente viu, isso interessava dos dois lados da Baía de Guanabara, as duas cidades crescendo, duas cidades com pouca oferta da água e de pouca qualidade. Isso aqui é o Largo da Carioca. Outro desenho do Largo da Carioca, essa bica não, essa fonte ela não existe mais, mas ainda ficaram algumas fotografias dela, né? Interessante essas fotografias que mostram um passado e tudo isso vai ser demolido. Conversávamos, eu e a Carla, não tem nada a ver os arcos da Lapa com os arcos dali, óbvio que não, mas são soluções. Qual era a função delas, mais uma vez? Para mim, qual era a função delas? Era pegar a água da nascente e jogar no meio da cidade. Então, nesse aspecto, e eu coloco isso no texto, nesse aspecto, pelo amor de Deus, eu não sou arquiteto, não vou entrar nessa... mas qual é a função delas? Então, o cartão postal do Rio de Janeiro tem a mesma função que tinha ali, tirar a água da nascente do alto do morro e colocar dentro no centro da cidade. Então, eu faço esse estudo comparativo também, eu mostro isso comparativamente. Henrique, oi, Maria. Recentemente, numa visita ao Largo do Boticário, a gente localizou uma fonte, uma bica, que tem mas a mesma estrutura idêntica do Parque da Água Escondida, só que em miniatura. Ela, inclusive, ela tem aquele túnelzinho com aquela caixa de areia, tudo igualzinho, o arco, a grade, está escrito 1840 e poucos na grade. Acho que é 45. Bem conservado, e depois ela vem para um decanter, exatamente como aquele prédio grande de decantação, com dois lugares, dois recipientes, então, que se filtram e escorrem, mas aí eu fui fotografando, ela está bem conservadinha, e mandei até isso lá no grupo, marquei, acho que o padre, e é muito impressionante, porque é o tal modelo romano que a Carlinha localizou, que existe de vários séculos sendo feito em Portugal eu conheço trás, o de Évora. Né? O de Évora eu conheço, já fui lá. É lindo. O de Tomar também. E no Lago do Boticário, no Cosme Velho, no Rio de Janeiro. O Boticário é uma captação de água tipo particular, entendeu? Um conjunto de casas de luxo, né? de pessoas muito abastadas, e que tinham ali mesmo na encosta, cavaram uma grutinha e tem uma captura ali. Entendi. Mas igualzinha mesmo, o mesmo sistema, a mesma técnica, a mesma engenharia, né? Maravilha. Então, em termos de função, né? Eu chamo a Arco da Lapa ali para isso, para pensar, puxa vida, né? Niterói também tem, né? Diferente em tudo, mas também a gente tem que pensar essa função. Bom, e aqui tem um diferente fala, querido. Na sorte que o Rio teve, né? Diferente também na sorte que o Rio teve de hoje ainda conviver com aquele patrimônio de maneira viva e perceptível, né? Porque os arcos o vale ali da lagoa, né? E chegavam no pé do Morro de Santo Antônio, então aquilo ficou dentro da cidade. E o aqueduto da Água Escondida virou um mistério a ser redescoberto pela população de Niterói, que hoje não sabe que aquilo existe. Isso é impressionante. Moradores ativos, interessados na história da cidade. Eu não conhecia, Pedro. Olha que eu não conhecia, pô. Então, você vê o seguinte, agora, e mais ainda, eu coloco no texto, né? Enquanto que o Arcos da Lapa virou um lugar para passar o bondinho, né? Ele perdeu a sua função original, aqui não. Aqui ainda cumpre passa água em cima dele e chega na bica, que foi aquela que eu mostrei. Ou seja, cara, isso é inacreditável. É inacreditável, tá? Então, é isso. Eu achei essa fotografia, eu achei algumas fotografias que eu trouxe aqui, e ainda tem outras para colocar no texto também, tá? Então, se vocês reparem aqui, isso aqui é a Rua da Praia, né? Aqui estão as barcas, vocês estão vendo o cursor meu aqui? Então, aqui estão as barcas, aqui está o morro, aqui está a igreja de São João, tá?
Olha aqui, gente. Olha aqui. Isso que eu marquei em azul é o Parque das Águas, não é isso? Isso. Sim, aqui, mas ele está apontando para uma chácara ali, um negócio. E aqui ali. em cima está o reservatório. Isso. E ele, ó, e aqui dá para ver muito. É porque quando eu transplantei para cá, a qualidade não ficou boa. Isso. Dá para ver. Olha lá, ó, tá vendo aqui, ó? Olha Tô. o arco, esse arco que eu botei anterior aqui, que chega nele. Olha aqui, ó. Olha aqui, ele sai aqui. Aqui tem um respirador. E aqui está a fonte que eu acabei de tirar foto para vocês. Mais importante, aqui está o Guanabara hoje, ó. Aqui está é o mesmo galpão dos bondinhos na época, né? E o Guanabara está aqui. Repare uma coisa, porque tem um estudo sobre o sambaquis, né? Então repare, olha aqui aqui que fica. Se aqui é a igreja da Várzea, Ponto Sem Réis. Repara, o Ponto Sem Réis está aqui. Aqui deve estar a Ponte do Meia. Então, eu achei uma fonte dizendo que à direita do Fonte do Meia tinha uma chácara sendo vendida que tinha jaqueira, em 1848. É aqui, ó. É aqui. Exatamente, Lobão. É aqui. Olha, aqui vocês já reparam que aqui é o Morro da Pedreira. Olha a interação do homem com o meio ambiente aqui, que está pequenininha. Tá? Tá pequenininha. Olha aqui. Andrade Pinto tirou, a gente já sabe que ele tirou cantaria, mas ele tirou cantaria das terras dele. Ele tirou pedra, cascalho das terras dele. As terras dele estão para cá, né? Então, repara, tudo isso aqui é aterro. Onde é que estão as estruturas que a gente tem hoje no parque? Aqui. Essa aqui é a maior delas. Essa é aquela casa que a gente ainda tem, aquela estrutura? Ai, que Isso, lindo. a maior delas. De decantação grande, que está sem o telhado, que tem aqueles dois tanques grandes. Ah, legal, legal. Que é o caminho do aqueduto até ele. Então, o parque é todo dali para trás, né? Está um pouco fora da imagem. Tá, né? tá. O limite do parque é mais ou menos isso aqui assim. E aqui exatamente. Como é que é? O limite do parque. Do parque. Ah, mas a gente não visita esse morro da frente, não, né? Esse aqui, você está falando? Não. Não. A parte frontal do morro que ele está falando ali, a gente visita quando a gente vai, por exemplo, na Clean. Aí você entra por dentro daquela pedreira que a gente vê aqui, de ó, cima. Isso aqui é onde tem... Olha aqui, isso aqui, se eu não me engano, aqui deve ser o Liceu Nuno Peçanha. A igreja está onde? Qual igreja? São João, aqui. Não, a igreja do padre, quer dizer, a paróquia. Me permita, não aparece. É atrás. Me permite Não uma aparece. parte. Quando você colocou a ponte do Meia aí do lado, lateral aqui. à chácara, isso. Muito provavelmente pode ser a chácara da Baronesa, que é o atual seminário São José, onde tem as jaqueiras. Pode ser. Pode ser. A igrejinha de São Lourenço está aqui, ó. Está aqui, dos Mas índios. é São Lourenço dos Índios. Dos índios, Essa aqui onde é da foi o Várzea. ordenamento original. Essa aqui é da Várzea. Agora, repara, gente, repara o morro. Olha só, olha como é que já havia aqui, ó, sinais evidentes, né, do homem aqui. Olha só, sem falar que isso aqui era tudo uma região de pesca. E os navios, eles entraram, alguns navios negreiros entravam por aqui. Para você ter uma ideia, eu descobri um relato aterrorizante, coisa de um mês atrás, de que os pescadores aqui do Porto do Meia, eles começaram a pescar corpos de africanos. Corpos de africanos afundados aqui, reclamando com a prefeitura durante o período do tráfico. Possivelmente, algum desses navios aqui pode ser navio... quer dizer, era aqui que ficavam os navios negreiros, enfim. Isso aqui é uma década de 30, né? Ele, quando tirava os escravos do navio, jogava os corpos que tinham morrido na água isso, do lado, ali, abraço. E saía logo, e saía em lastro para o Porto do Rio de Janeiro. É isso que acontecia. Então, olha só, outra coisa, reparem agora aqui no canto esquerdo, olha o tamanho da pedreira e olha os fornos aqui a pleno vapor. Só para situar vocês, esse prédio que está aqui no meio, enorme,
Quando vocês descerem da ponte Rio-Niterói, quando vocês descerem, essa aqui é Marquês de Paraná. Quando vocês descerem, esse prédio onde existe, ele vai estar à esquerda de vocês aqui, logo na curva. Sempre Tá? lá. Não. Então, repara, olha aqui a abertura da Marquês de Paraná, Roberto Silveira, aqui está o Guanabara, e as nossas estruturas estão aqui atrás, ó. Elas não estão aparentes, elas estão aqui atrás. Mas por que eu chamei a atenção de vocês para isso? Do morro aqui, porque essa daqui é a pista do outro lado, né? Isso. Entre os dois aqui tem o vale de onde sai a água. Exatamente, exatamente. E eu chamei a atenção nisso aqui para vocês verem, né, a questão, mais uma vez, vai ser um mantra aqui, é a questão da interação do homem ali. Né? Poxa vida! Né? Olha a quantidade de aterro que foi feito aqui. Né? Olha a quantidade de aterro e as chaminés, ó. A cantaria aqui sendo feita, enfim. Isso aqui, aquela imagem, mostra só aquela imagem, por favor. Essa imagem aqui provavelmente é um forno de carvão fazendo as ponteiras para trabalhar a cantaria que eles estão tirando da montanha. Hidráulica, mas talvez já hidráulica. Não era manual feito pelos cavouqueiros. Mas o cara, quando quer trabalhar, ele tem que fazer o papo das carvoarias, né? Sem dúvida. Com carvão vegetal que saía essa fumaça. Sem dúvida, Pedro. Isso aí. Essa foto aqui também é um detalhe. Então, quando eu aproximei ela, não é aquela outra foto, tá? É uma outra foto. Então, quando eu aproximei ela aqui, perdeu muito a nitidez. Mas talvez aqui, Alex, você veja melhor. Aqui as estruturas, ó, elas começam a aparecer, talvez uma aqui ou uma casa, o que me parece muito próxima, tá vendo? Aqui tem que estar o aqueduto, ó. De qualquer maneira, legal. Aqui está o último reservatório. Aqui, ó. A descida que não existe mais, que ele termina onde acaba. Aqui existe. Quando a parte a jusante do grande reservatório de... Ela existe, poxa. Eu andei com ela. Um barranco. Não. Mas eles desceram. Não. O padre e o Henrique desceram na última visita. Você não estava. Deixa eu voltar aqui rapidinho. E foram lá achar esse lugar. Olha aqui atrás. Olha aqui atrás. Não, mas olha aqui atrás. Essa parte e o reservatório tem uma hora que devia ter uma escada hidráulica, alguma coisa isso. Que não existe mais. Está vendo aqui atrás? Sim, a estrutura. Sim. Então, e ela ainda está com a tubulação está aqui ainda. Pô, eu daqui a pouco eu tento mostrar para você, eu tento resgatar. Então o que acontece? Ela desce por aqui e aqui deve estar aqui deve estar a fonte, né? A bica. Aqui o reservatório. Isso aqui eu não sei o que é. Olha, será que descia outra aqui por baixo? Isso que eu ia perguntar. Tanto que o padre João fala assim... São João, que era no centro da cidade, do outro lado. Aonde fica? Parecia onde ficava? Para cá, ó. Aqui para baixo, para cá, ó. Pois é, ela poderia ser conduzida por esse longo aí, né? Porque aqui é a igreja. É aqui, ó. E aí descia daqui, isso. Pegava essa rua. Olha aqui, ó. Estou sabendo, está mapeado. Bem longe, né? Não, bem longe. Bem longe, não é aquele imediato ali. Aí não vai dar vazão suficiente, tá vendo? Aí eles começam a trazer a água da Serra dos Ovos, vai começar a trazer a água de Itaboraí. Aí vai solucionar o problema. Porque eles vão ampliando a malha, vão ampliando a rede, a demanda vai aumentando, mas não tem vazão. Por isso que isso só vai ser solucionado no século XX. Então, gente, eu achei esse está no texto, os outros dois não estão no texto, tá? Mas eu encontrei essa estrutura mais alta, Henrique, eu acredito que ela deve ter alguma ruína mais acima. Quem está falando, João? Sou eu. João, lembra que você fala que perto, em cima logo da igreja? Sim. Você fala assim, olha aqui passava alguma coisa. Sim. Possivelmente isso aqui, muito retilíneo, tá vendo? Sim. E quase paralelo a essa aqui. Está me parecendo... lembra, só um instantinho, lembra daquela reta que quando a gente vai subir lá para aquela trilha, para o morro, que a gente vê uma escadinha, um pouco antes da estrutura que eu falo, que essa escadinha aqui é antiga, do século XIX. Isso. Ela deveria dar acesso a esse local.
E repara que tem aqui embaixo... Lembra que você falou que parece que tem um reservatório embaixo? Sim, uma casa. Olha aqui, ó. É, de morador. Ou essa, ou essa. É isso aí, que é uma casa de morador hoje. Tá? Ou essa. Está me parecendo muito perto, não sei. Sim. Tá vendo? Porque ele vem até aqui, ó. A rua tá, né? A rua tá assim. Então essa pode aqui ser é a ela. Rua São João, aqui, ó. Aqui é a Rua São João, onde é o presídio aqui, ó. E esse morro aqui, me parece dessa rua aqui é São João? Me parece aqui atrás ser o morro onde hoje é o Parque das Águas. Parque das aqui, Águas. né? Exato. E aqui o presídio e aqui do lado o Corpo de Bombeiros, ó. Isso. Ele deveria fazer uma curva aqui, um bico, né? E vir nessa direção da reta aqui em vermelho abaixo. Isso aqui não é arco, não, né? Aqui, ó. Ó. Difícil de saber. Parecem árvores. Eu acho que isso aqui são árvores. Parecem arcos, sim. Não, tá vendo? Uma estrutura que tem árvores na frente também, pode ser. Pode ser. Deveria, se eu conseguisse ampliar essa foto. É o máximo que eu consigo, senão ela perde completamente a nitidez. Mas eu vou passar tudo para vocês. As fontes, a fonte está aqui embaixo, tá? Isso aqui foi tirado da Biblioteca Nacional. Então entra lá no site da Biblioteca Digital que vocês vão encontrar, tá? Site da Biblioteca Nacional, Biblioteca Digital está lá. Ué, gente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Bom, sim. Então, o que acontece? A gente chega... Eu falei para vocês que ia dividir em duas porções, né, a apresentação. Então, pesquisa inicial, ela dá conta da questão das estruturas, né, que a gente acabou de ver nas fotos, acabou de ver a função delas, né, que está para além do lugar lá, né? Uma coisa são as estruturas lá em cima, outra coisa é o que ela representa lá embaixo, né? Para a população e para toda aquela economia simbólica em torno da água, né? Que é o pagar 2 tostões, é pagar descer com o africano, vai lá, pega atrás, não sei o quê, eu ganho, enfim. Então, a pesquisa inicial, o reservatório da água da Chácara do Vintém possui grande importância histórica. Parte dela já está tombada pelo INEPAC. Beleza. Ambivalência do objeto. Henrique, Oi. Pergunta. Qual é a parte já tombada pelo INEPAC? É a da Casa da Correção, que o Padre João acabou de situar em cima do morro, do morro ali em São João. Quer que eu volte? E essa Casa de Correção está relacionada aqui com o aqueduto como? Sim. Não existe mais, porque aqui abriu a Marquês de Paraná, ó. Então, as conexões foram todas cortadas. Tá? Mas essa área que está tombada já não existe mais. Olha só, Marisa, quando aterram isso aqui, olha aqui, abriram a Marquês de Paraná, olha como é que cortou tudo ao meio. Cortou. Possivelmente, por isso que eu falei, a chácara né? Não é o bairro, a propriedade e talvez o bairro, né? A propriedade do Andrade Pinto, ela foi cortada aqui. Aqui, ó. Mas eu queria entender a questão do tombamento existente, porque nós temos um tombamento pretendido e há um tombamento existente. A Carla colocou de forma bem clara isso, ela diz assim, se o chafariz, se a fonte lá embaixo estiver tombada, não há porquê a gente não ter todo o sistema tombado até em cima. Claro. Mas e qual é a parte que é tombada? Existe essa aqui de cima. Ah, tá. Aqui que é lá do Parque das Águas. Casa de Correção. Ou seja, que quando descia, ali tinha uma subida, provavelmente, para fazer um depósito, um açude em altura, que distribuía para alguma coisa em algum momento ali. Isso. Ok? Pode passar? Pode passar. Ambivalência do objeto. Então, mais uma vez, olha, a gente está vendo a questão da jaqueira. A jaqueira, ela tá... E o patrimônio histórico? E o ambiental? Eles se excluem? Ou eles só podem ser vistos numa mesma mirada, né? Através do mesmo olhar? Elas têm que caminhar juntas. Então, eu acho... Por isso que eu boto como ponto de interrogação. Tem uma ambivalência aí. Quando você olha para uma unidade de conservação hoje em Niterói, repleta de estruturas históricas, o que ela é?
Tá? Então, a gente faz isso uma se unidade de coloca. conservação integral, mas que Você conserva o quê, né? Para quem? Mais uma vez, a minha preocupação, Pedro, Exatamente. é através da pergunta que você faz, e para quem, cara pálida? Para quem? A gente está no mapa da fome de novo. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Alex, porque, além das jaqueiras, a gente encontrou também como árvores notáveis 2 ou 3, Schwartzia, não sei o que lá, que eu não me lembro mais o nome. Alex está aí? Schwartzia. Schwartzia. Que eu acho que é uma árvore que também tinha um uso qualquer na época, entendeu? Porque Ótimo. durou tanto tempo, né? Vou entender isso. Schwartzia Então- Langsdorff. Como? Schwartzia Langsdorff. Lansdorff, do cara da expedição, Lansdorff. Entendi. Então, agora eu vou passar para a segunda parte, que me parece que a gente tem mais a construir. Tá? Posso estar enganado, mas, enfim, eu acho que já temos muita coisa sobre as estruturas, né? Inclusive 2 iniciativas legislativas para o tombamento. Agora, vamos olhar para outra parte, que é das jaqueiras. Então, eu botei aqui mais uma vez como uma provocação para todos nós. Para mim, sobretudo, que é uma novidade para mim, estar diante de uma cultura imaterial. Também a ser protegida como uma cultura material. Né? Eu falei para vocês que eu vou muito estudar em Tiradentes, e em Tiradentes tem a casa mais importante, do cara mais rico de Tiradentes, que era o Padre Toledo. A casa do Padre Toledo, no século XVIII, ela era tão rica, e ela trazia um gosto europeu. Então, você vê, esse aqui é um teto, o teto da casa, é um museu hoje em dia, o teto da casa do Padre Toledo, e você imagina para toda uma elite portuguesa letrada em Portugal, que vem para o Brasil e chega aqui e tem um desbunde com a natureza daqui. E o que representa uma fruta. Repito, uma camada letrada, portuguesa, uma elite de corte. Então, repara, e eu falo isso diante da expressão era utilizado para dar para escravo. Então, espera aí. Só que tem um gosto de elite por trás disso, pelo menos em determinado momento. Vocês viram que aparece no jornal no século XIX, eu coloquei no texto, que ela era um item colecionável. Tinha leilão de jaca, mas tinha separação pelo tamanho da jaca. Mas tinha separação entre a jaca mole e a outra jaca. Repara, isso está me mostrando um certo gosto de elite. E aí, como é que vai... Então, Qual que é a jaca aqui? Não entendi. Qual que seria a jaca? Mole? Não, aonde? Na ilustração, ele quer dizer. Não, aqui na ilustração não. Eu estou falando... aqui não tem nenhuma jaca representada. Ah, tá. Tá? Eu estou falando que eu achei no Nos anúncio textos, em anúncios. Está no texto, no anúncio do século XIX. E eu suponho, Henrique, que o fato dela ser alimento para os escravizados também simbolizava um status, no sentido daquele que tem muitos escravizados a seu serviço, precisam da jaca e precisam da jaqueira, que tem uma certa relação de status em função desse uso também. Porque isso é uma especulação. É uma tá? especulação. A gente está no campo da hipótese. Então, vamos lá. Mas eu acho que pode. Sabe, tipo assim, a minha chácara tem muitos escravos, por isso eu tenho algumas jaqueiras para alimentá-los. Elas estão, sabe? Essa relação. Alguma dúvida. A Valéria colocou aqui que o Pacová de macaco, que essa Schwartzia tem uma madeira boa. Eu acho que eles podem muito bem ter coletado essas sementes na própria mata, já conhecer a importância dessa espécie e ter plantada na chácara junto com outras espécies de interesse, incluindo a própria jaqueira. Então, acho que ela também atesta a própria história de manejo florestal que foi feito no entorno da chácara. Exato. Então, estou chamando a atenção aqui porque havia um certo gosto cortesão desde o período, desde o século XVIII, pelo menos, das frutas, sobre o que era tropical.
Isso aqui, então, é um detalhe, essas fotos são minhas, né? Eu estudei Padre Toledo, enfim. Mas, então, para mostrar como é que as frutas ali têm um certo deleite que era para o espírito também. Ou seja, fazia parte de um gosto, um hábito de elite. Isso aqui é uma gravura de Debré. Debré chega aqui em 1816, fica até 1831, e ele faz esse apanhado, né? Não aparece a jaca aqui. Aqui não tem jaca. A jaca vai aparecer aqui, com Agostinho de Melo, né? Agostinho Mota. Se não me engano, é de 1872. Né? Então, repare, como é que a jaca vai aparecendo em algumas referências iconográficas e fontes também, em fontes de matérias de jornal, sobre esse aspecto. Ela embelezava as propriedades. Ela agregava valor às propriedades. Então, quando anunciava-se um sítio, uma situação, como eu encontrei, uma situação em Niterói em 1824, tinha bananeiras, tinha cafezais, tinha jaqueira. Tinha laranjeira, jaqueira. Tá? Então, e aí eu estou abrindo o leque, porque me parece que, então, é uma fruta, é um produto urbano, que, reparar, ela está ali no consumo. A gente não teve em Niterói a grande propriedade agroexportadora. A maior delas era Piratininga, que fazia aguardente e açúcar, mesmo durante o ciclo do café. Em 1170, ainda estava fazendo açúcar e aguardente, né? Tendo cafezal. O que eu quero dizer com isso, que a gente não teve aquelas plantas, a plantation com 300 africanos. Não tivemos isso. Eu estou querendo responder aqui, né? A gente tem uma pergunta local aqui para fazer. E aí, como é que a gente compreender essa dinâmica, mais uma vez, a função na qual pode ter se inserido a jaca e a jaqueira? Então, eu trouxe aqui uma unidade doméstica africana no Rio de Janeiro. Essa é uma representação que foi feita. E, de cara, vocês olham que elas têm uma série de árvores em volta. Né? Então, a escrava, não dá para ver direito, mas a escrava está saindo com um fogo para o cachimbo. Alex, quando eu conheci o trabalho de vocês sobre as carvoarias, você sabe por quê? Não é por causa exatamente das carvoarias, porque uma casa, um ambiente doméstico africano, sobretudo no Congo, Angola, Banto, ele não tinha janela, repara só aqui. Ele não tem janela, né? As pessoas dizem, não tinha janela para o escravo não fugir. Não, eles trouxeram isso da África. Na África não tem janela. Não tinha janela. Nada disso. E o fogo estava dentro das casas. O fogo ficava permanentemente aceso dentro das casas. Era com fogo que eles cuidavam do pé deles, da saúde deles, das ventosas deles, o cachimbo, o pito, as cerimônias religiosas que eram domésticas, que eram dentro da casa, o fogo estava lá dentro. Então, eu achei o trabalho de vocês, Alex, para achar vestígios de carvão, para achar onde estavam as senzalas e as casas dos africanos. Olha, quer ver uma coisa? Aqui, ó. Isso aqui é uma ruína que eu tenho dentro do Parnite. Eu tenho essa ruína dentro do Parnite. Repara, olha a estrutura dela. Aqui do outro lado tem uma portada em arco, uma coisa mais linda do mundo. Aqui tem uma seteira. Isso aqui, o arqueólogo que eu levei lá falou que é do século XVIII. Mas, repara, ela é de pedra e cal, como se chamava. Isso aqui está ali até hoje. Essa estrutura aqui não está mais. Eu não sei mais, ela desapareceu, porque a técnica construtiva dela era de sapê, ou taipa de mão, taipa de pilão. Isso desapareceu com o tempo. Mas aonde eu procuro o vestígio dela? Através do carvão do fogo interno. Olha ali. Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui.
Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu encontrei africanos, eu encontrei 24 africanos e parei. Tem mais. Andrade Pinto estava metido no tráfico ilegal até a raiz dos cabelos. Eu achei ele em cima navegando em navio negreiro. Mas parei, porque isso é outra parada. Aí eu ia ficar sem orelha, de tanto que a Marisa puxava. Aí eu não paro de escrever, entendeu? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu achei africanos casando, eu achei 3 casais de africanos casando em 1832, e quando você tinha a união escrava, um casamento, um matrimônio, geralmente, e entre bantos, como eles eram, 77% do banto casava com banto. Então, o Congo casava com o Congo, Angola com o Congo, o Benguela com o... E era assim. Então, eles são assim, eles casaram entre si e eles ganhavam uma unidade autônoma. Eles ganhavam acesso à terra. O acesso à terra vinha primeiro através do matrimônio, depois através da alforria. Você ganhava uma certa autonomia doméstica. E nessa autonomia doméstica, aí sim, Marisa, é que vai pintar aqui, ó, ele vai abrir uma casa, ele vai fazer uma casa e ele vai começar a ter do lado dele o quê? Olha aqui, ele vai começar a ter a bananeira, olha aqui a galinha aqui, ó. Olha aqui a galinha. Essa unidade doméstica, essa economia aqui, aí que eu acho que vai pintar a jaca. Eu quero ir mais. Na Chácara do Vintém, lá em cima, Pedro, onde a gente tinha fonte, muito possivelmente naquele platô tinha casa de africano em cima, porque tomava conta, porque ele trabalhava, porque ele precisava da água também, meu amigo. Aqui dentro tinha que ter água, moringa com água. Olha aqui. Olha aqui a moringa. É cultura material. Isso é cultura material. Estudo de cultura material. Foi aquela vez com a equipe do Labé, a gente teve que focar nas jaqueiras, no cadastro das jaqueiras e tal, até porque não tínhamos recebido ainda o levantamento florístico feito pela prefeitura. Mas essa busca pelo carvão pode ser uma tentativa. Ela é mais trabalhosa, né? Porque na carvoaria, pelo que eu entendi, eu sou um neófito na história, o Alex é um cara muito mais aprofundado, mas você vê vestígios no arvoredo em volta, porque eles cortavam de uma maneira para fazer o carvão. Você consegue ver nas árvores antigas da floresta a marca do corte, e isso ajuda a encontrar a carvoaria. Tinha uma questão do patamar da carvoaria para poder botar o forno. Eles tinham um trabalho topográfico, né? Que é muito assim, visível, ajuda muito, né, para encontrar a carvoaria. Eu comecei já a aprender, eu ando na mata, agora eu vejo a carvoaria, entendeu? Não sei essas casas. Lá eu andei olhando, tanto que eu olhei lá na parte da água escondida ali mesmo, não estou falando do parque inteiro, ali onde está florestado, né? Procurando patamares, assim, porque a casa também, o cara teria que fazer um patamarzinho, né? Mas a diferença entre a carvoaria e a residência, Pedro. Mas aí eu estou chamando a atenção aquele platô enorme, só para a gente voltar aqui. Olha só. Aqui, talvez aqui. Vamos lá. Se a chácara, né? Se a chácara adentrava por aqui, né? Isso aqui é a chácara. Para cá, talvez. Ele morava na Rua da Praia. Ele morava, você vê, nem dá para ver onde ele morava. Ele precisava de colocar parte da escravaria, talvez a mais como é que eu vou chamar? Aquela que já estava participando da economia local, ele coloca lá perto. Então, muito possivelmente, eu gosto de pensar na hipótese de que as jaqueiras elas podem ter cumprido várias funções. Uma delas de estar por aqui, ó. De estar por aqui. Encontrar os platôs. São 24... Só do casamento, que foi no único dia, em 1832, são 3 casas que se separaram. Eu confesso a vocês que eu ainda procurei no livro de São Lourenço os filhos. Parei. Acho que vou encontrar eles na igreja de São João. Parei. Então, encontrar
os filhos. Tá? Agora, você imagina essa lógica daqui. Isso aqui, eu acredito que tenhamos alguma coisa muito similar na chácara do Vintém. Onde? Naqueles platôs. É uma hipótese. Posso botar uma imagem aqui rapidinho? Pode, deve. Para a gente... Deve. Porque isso aqui, toda unidade senhorial, ela tinha basicamente 2 cozinhas, e o dono tinha que dar ração. Você acha que nesse platô aqui, por exemplo, esse aqui é o anterior, né? Sim. Eu estou vendo aqui na direita aqui o topo do poço de saída do aqueduto. Eu estou vendo ali no meio, no fundo da imagem, o poço de visita intermediário, e lá para cima tem aquele superior que é o abobadado. Você imagina que um patamar como esse era um patamar onde tinha habitação? Sim. Tá. Próximo à água, vigiava a água. Então, esse é um mecanismo muito interessante na lógica senhorial. Você pegava o seu africano, ele constituía uma família, e aí ele ia para um outro lugar. Ele sai da senzala. Pergunta onde está a senzala do comendador. Então, vamos. Essa é uma pergunta. Mas ela sai daqui, essa família sai e vai ocupar uma terra, vai ocupar uma parte da chácara. Nessa parte da chácara, ela não vai deixar ninguém invadir. Vai vigiar porque eu me lembro de você colocar que ele não morava lá. Então, o endereço oficial dele era lá na praia. Quem ficava ali era o capataz, que é o Azevedo Coutinho, que é uma família lá de Piratininga, de Itaipu, Piratininga. Então, veja... Era negro ele? Não. Hã? Não, capataz. O capataz? O capataz, o Azevedo Coutinho. Branco. Ele era negro, não? Branco. Português. Branco. Então, o que acontece? Ele pega, destaca essa pessoa. Vai que o inimigo... ele só conseguiu a desapropriação da chácara. Você vê, ele era um político. Teve uma negociação enorme ali, nego embarreirando. Aí o escravo do cara que é contra ele... dar a volta com a política. Né? Isso. Você já pensou se o cara que era o escravo do adversário dele jogou uma cabeça de porco dentro do poço? E como é que faz para não jogar de madrugada uma cabeça de bode dentro do porco? Alguém tem que ficar ali em cima olhando. Então, repare como é que a minha cabeça, quando chega ali, pira, porque eu começo a ver aquele monte de gente andando. É um exercício mediúnico. Eu estou achando ótimo essa sua intuição, porque se a gente tem que procurar, então, indícios de carvão, a gente pode começar pelos próprios patamares. Os patamares, claro. E eu acredito que a unidade doméstica não vai muito longe. Então, você imagina... outra coisa que eu esqueci de botar no texto. Se ele vendia água, existia um escravo que era extremamente... um ofício que era extremamente especializado, que era o de tanoeiro. Ele tinha um tanoeiro, ele era obrigado a ter pelo menos um tanoeiro. Aonde que ele obtém a lenha, a madeira para fazer os tonéis? No sítio dele, na Schwartz ou Então vamos, olha só como é que a coisa vai crescendo e vai ampliando. Então, esse tanoeiro mora ali. Esse tanoeiro não vai viver em senzala, ele já é tão especializado, não faz um tanoeiro da noite para o dia. E tinha também extração de minério que ele vendia. De minério, exatamente. Os bantos, eles faziam os fornos, e eles eram em formato de seios, em formato de vagina. Isso há 2.000 anos na África, 2.500 anos na África. Então, eles sabiam fazer essa conclusão, que eu acho que é diferente de você ir cortando... Enfim, eu tenho uma fotografia, que daqui a pouco eu mostro para vocês, de um vestígio de uma carvoaria de alvenaria, lá em cima do Parnite. Uma roda de alvenaria. Uau! Por quê? Porque eu suponho que ali morava o Padre Gomes. O Padre Gomes, ele que fazia todos os serviços de quebra das pedras que rolavam dos barrancos e fazia o calçamento. Então, ele tinha que ter... não era improviso, ele tinha que fazer as ponteiras e os macetes, ele tinha que refazer... Ele sabia que tinha que fazer aquilo.
Então, ele tinha aquilo próprio dentro da fazenda dele, dentro do engenho dele. Então, é um universo muito vasto, mas, de qualquer maneira, o que eu gosto de pensar ali é toda essa funcionalidade em torno da água para pensar a jaqueira. Bom, não vamos perder o foco. A jaca ali, a jaca possivelmente, ela já era conhecida. E tem outra coisa que a gente, quando estuda muito a África e a africanidade, dava para o escravo. Olha só, o escravo tem comida que ele não come, que ele não pode comer. Você vai botar na frente dele, é chamada quizila. Tem comidas que são só para mulheres, tem comidas que o homem não come. Se não for daquela... ele não vai comer, ele vai morrer de fome, mas não vai comer. São relatos assim que a história, que a gente colhe na história. Então, me parece, e tudo leva a crer, inclusive os navios negreiros, eles buscavam alimentos que eram conhecidos dos escravos, porque havia todo um custo empregado, toda uma economia, né? O tráfico de africanos era feito a prazo, né? O tráfico de africanos, você tomava dinheiro emprestado, depois que você trazia e vendia. Então, você tinha que cuidar daquela mão de obra e daquela viagem. Então, tudo me parece que a jaqueira ela já era conhecida, de alguma forma dos povos ali da costa oriental africana, até em cima, né? E ela vem para o Brasil e ela continua sendo, apesar de todo o desbunde cortesão, né, de todo o estilo de elite, ela vai ser, sim, apropriada pelas unidades domésticas urbanas. Eu só posso falar do urbano. Porra, já não podia estar falando de jaca, cara. Falar de urbano, falar do que eu conheço, falar onde eu achei ela, né? Eu achei ela no século XIX em Niterói, na pequena ou média unidade escravocrata, porque 24 escravos é um plantel razoável, né? É um plantel razoável. Nome horroroso também, escravaria, plantel, não gosto de usar, não. Acho que remete a bicho, né? Mas, enfim, é um número razoável de escravizados que ele tinha. E me parece que esses... E aí a gente está partindo de um outro exercício Henrique, aqui, fala só um pouquinho desse caso específico, que você tem o registro da jaqueira relacionado a essa chácara que tem 24 escravizados. Só para quem não leu o texto. A chácara do Vintém, eu achei do período, se eu não me engano, de 1826 a 1841, eu achei 24 escravizados do Andrade Pinto, que era o dono da chácara. Curiosamente, os 2 primeiros foram comprados no Rio de Janeiro, onde era feito. Então, interessante, né? Eu fazia uma pesquisa sábado, agora eu fui para o Instituto dos Pretos Novos, já no Cais do Valongo, fui lá tirar umas fotos e fazer uma pesquisa, e você tinha até 1830, os africanos eles chegavam no Porto do Rio de Janeiro, né? E iam direto para o Cais do Valongo, né? Saíam da alfândega e iam para os armazéns de Garanhuns no Valongo. Em 1826, então, os 2 primeiros que eu encontrei o Andrade Pinto comprando, ele compra no Rio, ele compra em Santa Rita, tanto que eles são batizados em Santa Rita. Depois eu só vou achar ele comprando escravizados depois da extinção em Niterói. Olha que coisa interessante. Por que Niterói? Aí é o que eu estou acostumado a pesquisar, porque os navios, na impossibilidade de entrar na Baía de Guanabara, por causa do risco de serem apresados na Fortaleza de Santa Cruz, eles começam a despejar. Não, eles despejam Rio Branco, Imbuí, Prainha de Piratininga, Itaipu, não existia Cambuinhas, e Itapatiara. E Alto Mourão, que eles chamavam, hoje é Recanto de Itaipuaçu. Então, esse pessoal todo passa por aqui, alguns ficam nas comunidades, que é o meu estudo, né? Como que as comunidades tradicionais se formaram no litoral de Niterói. Parte desses africanos fica aqui. Então é isso que acontece. Esses africanos, então, esses 24... 5 são crioulos, se eu não me engano, se me falha a memória, acho que 5 são crioulos, ou seja, nascidos no Brasil. E o restante, todos eles são banto, são cabinda, benguela, são Congo, Angola, Umbi. Um deles, o José Umbi, é interessantíssimo que ele tinha os dentes, né? Mutilação dentária,
que é muito interessante você estudar a mutilação dentária, porque determinadas etnias tinham. Então, eu consigo mapear de onde eles vieram para morar aí. Então, quando eu falo para vocês que eu levanto a hipótese, né, e considerando que qual é a idade daquelas jaqueiras, gente. Então, eu estava falando, antes da Marisa me perguntar, qual é a idade daquelas jaqueiras. Né? A gente tem que pensar nisso também, porque elas não têm 300 anos, pô. Então, a gente tem que começar a pensar. Mas me parece que se ela foi utilizada com essa finalidade, ela não foi dada, ela foi nessa perspectiva aqui, ó, da complementação da ração diária fornecida pelo dono da fazenda, né? Como está aqui, ó, ele tem uma unidade doméstica que vai ter a sua própria, vai passar por um processo de autonomização, que depois ele vai redundar na alforria. Fala, Pedro. Então, a gente tem os elementos diretos de captação de água e a gente tem aquela construção mais junto da entrada hoje, né? Que é mais recente, Sim. que já é início do século XX. Sim. E aí, qual é a sua hipótese que a gente não chegou a escrever? Você não chegou a escrever sobre aquela edificação, só falou que todas, né? Porque tá certo. Sim, eu sugiro mas, que ela... qual é a sua expectativa em relação àquela edificação? Ele fez uma sugestão sobre a antiga sede da chácara. A minha expectativa é o seguinte: se a jaca tem a ver com uma unidade doméstica escrava do Rio de Janeiro, na Chácara do Vintém, olha só como é que eu construo uma hipótese. Se a jaca tem a relação de comensalidade espiritual com a comunidade africana na Chácara do Vintém, ela pode constituir uma cultura imaterial. Então, como é que é essa cultura material? Olha mais uma vez, e aí eu gostaria de passar do teto, o teto da elite senhorial, letrada, de Minas Gerais no século XVIII, para o que era feito no Rio de Janeiro aqui. Olha onde vão parar as frutas. Olha onde vão parar as frutas. As frutas vão parar no cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. E eu encontrei uma escrava de ganho vendendo jaca. Então, repara, essa é uma escrava de ganho. Essa escrava de ganho, essa pintura do Debré, então, ela é interessantíssima, porque ela mostra aqui, ó, que essa africana ela fez, isso aqui é feito até hoje, em alguns centros de candomblé, que é a cura. Olha que coisa interessante. Então, repara como que eu estou falando possivelmente de um cotidiano, olha o que são as frutas para o negro africano no século XVIII. Olha aqui as frutas. O que é uma fruta? Não é algo simples. Olha essa fotografia de uma escrava de ganho. Mais uma vez, desculpa, quando eu aproximei ficou ruim, mas aqui estão as frutas. Outra com frutas. Então, para responder ao Pedro. Pedro, a gente pode estar diante de uma cultura imaterial, de um saber fazer ligado à ancestralidade africana. E aí aquela casa que pode não ter interesse histórico, né? Pode não ter interesse histórico material, mas ela pode abrigar essa parte da cultura imaterial. Essa história pode ser contada ali, aquilo pode virar um equipamento de cultura permanente da cidade de Niterói. Não, e manter, mesmo que aquela estrutura seja difícil de manter ela na sua, porque ela realmente está muito ruinzinha, né? E ela é mais frágil do que as outras, mas recuperá-la da forma que seja possível, mas permanecer aquela identidade ali, isso, né? Para ter esse uso de conexão com o que foi a vida que houve lá atrás, isso é sem dúvida. Então, o que eu tentei construir... Então, um último momento de prática de exploração de água ali, que foi feita aquela casa, então, de alguma maneira, como uma administração, alguma coisa assim. Talvez. Eu não consegui localizar nada com relação a ela. A gente vai chegar. Agora, eu direciono toda essa apresentação e o meu texto para desembocar nisso. Essa história precisa ser contada, né? Ela tem um africano, mas também tem um indígena, né? Tem os povos originários ali, que é outra coisa muito importante que eu chamo a atenção no texto. Os povos originários ali da Chácara do Vintém, de todo o Morro de São Lourenço, da aldeia de São Lourenço, eles faziam vasos, eles eram famosos pelos vasos de cerâmica que vendiam. Ora,
Como é que você faz vaso de cerâmica, se não fazendo lenha, cortando mato? Então, possivelmente, a gente vai encontrar carvão para cacete ali, que não é nem casa de africano. Ou seja, é imprescindível um trabalho arqueológico, imprescindível um trabalho arqueológico de fôlego, uma estrutura, com gente para poder fazer como é que se chama? Tem um nome, agora me escapou. Então, eu direciono todo o texto para desembocar nisso. Olha só, podemos estar diante de uma cultura imaterial, de uma história que deve ser contada. Vai ser contada aonde? Para quem leu agora o último livro da trilogia do Laurentino Gomes sobre escravidão, ele termina falando, por incrível que pareça, o maior país escravocrata do mundo não tem um museu do negro. Por que será? Que ainda escraviza. E será que Niterói não podia sair na dianteira? Será que Niterói não podia sair na dianteira para contar essa história, para fazer pesquisa, para financiar a pesquisa, pesquisadores, e transformar aquilo ali num espaço cultural? Eu acho, Henrique, desculpa de interromper, é que não, eu acho que imagina. pode falar. O patrimônio construído do aqueduto está lá, e ele já fala dos senhores. Está dado. Está dado. Esse outro patrimônio, esse patrimônio muito mais sutil, muito mais difícil de ler, muito mais difícil de perceber e de recontar essa história com um mínimo de... Porque ela é muito mais frágil, né? Ela não tinha essas pedras, né, marcando. Então, a gente tem que ser muito mais delicado e atento para como a gente atua ali, para não apagar de vez o que ficou ali, né? Com certeza. É isso. Esse é o trabalho do parque, eu acho. É um parque que levanta essa bola e não apaga essa bola. Né? Exato. Então, eu acho que eu direcionei para isso, para chegar na hipótese de a gente estar diante de uma cultura imaterial que também deve ser tombada, como tombaram, por exemplo, a pesca artesanal de Itaipu, que está no olho do furacão aqui agora, não sei se vocês estão sabendo. Então, a pesca artesanal, esse saber fazer, né, da pesca, que lá em Portugal a gente chama, fui lá, né, agora há pouco tempo estudar ela lá, chamam de arte em Portugal. Chamam de arte. Então, esse cotidiano, essa função, isso que você chamou, Pedro, isso que é mais sutil, mas está ali. Está ali. As fontes existem. Precisa ter o pesquisador, precisa ter alguém que pegue que se interesse por isso. Tá? Então, primeira coisa, é possível levantar a idade dessas jaqueiras, ou uma primeira, de onde ela... Porque tudo isso nos leva a essa unidade, essa autonomia de uma unidade doméstica escrava, que não tenho a menor dúvida que ela existia ali. A ocupação dos morros do Rio de Janeiro, ela é histórica. Ela não caiu do céu. Né? Henrique. Então, muito possivelmente, ela está ali, deixar para concluir, possivelmente elas faziam parte do cotidiano daquela água, aquelas águas têm vida, aquelas águas, eu escrevi isso, desde os sambaquis, aquelas águas aproximam as pessoas ali há 3.000 anos, né? E continuaram, até hoje, estão atraindo. Eu acho que essa história precisa ser contada. Antes de começarmos a gravação, falávamos que Niterói só tem a história do índio, não tem a história do negro. Então, a gente precisa contar, e talvez seja uma belíssima oportunidade de se falar, de se contar essa história. Só para terminar aqui, então, a conclusão: manutenção das jaqueiras, da Chácara do Vintém, por serem testemunhas vivas da história de Niterói, por unir essas duas diásporas. Diáspora é dispersão, né? É dispersão na África, e a dispersão dos índios que teve aqui, que eu mostrei. A questão de usar o conceito de paisagem cultural porque, né, a interação do homem, como é que você vai tirar o homem da natureza? Mais uma vez, uma questão epistemológica que é dada. Cultura material e imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Criação do equipamento cultural permanente, né, que conte isso, e pode ser museu, salas de aula, biblioteca. E o que tem que ser feito? Recuperar as construções ainda existentes, preservação das jaqueiras, até que novos estudos e pesquisas sejam realizados, e definição do plano de manejo que conte com toda a comunidade, inclusive o movimento negro, que eu acho que vai ser uma parceria. Eu queria colocar uma menina, a Jassanã, que é do movimento negro aqui de Niterói, que ela pega forte, mas eu não queria... Posso falar com ela?
porque aí eles vão entrar rachando, bicho. Por favor, rachando, por favor. E eles estão na base da Verônica Lima, que acabou de ter 36 mil votos aqui, que acabou de ser eleita, que ela é uma representante do movimento negro. Então, acaba que, politicamente, pode ter um elo importante agora na Assembleia Legislativa. Eu votei na Thalíria, que se elegeu como amiga. Deputada federal, e eu cresci aqui em Niterói como vereadora. Eu não quis falar nada. Exatamente essa ponte que eu queria fazer agora, que o Pedro está falando desse apagamento. Terminei, gente. Agora eu vou liberar aqui, tá? Para a gente bater o papo. Pronto. Esse apagamento que estava quase acontecendo e que tinha essa intenção é um apagamento não só do passado, mas é um apagamento do futuro também. É um apagamento do uso comunitário do parque, do uso de todas essas comunidades que estão no entorno do parque. Então, assim, todo o planejamento do parque tinha um desenho que murava, que era todo murado, e ele abriu apenas uma pequena portinha para o único bairro de classe média que está ali, que é o bairro de Fátima. Então, esse redesenho e esse olhar que o Pedro trouxe, inclusive, que a gente levou para o Axel, de conexão com a cidade, e quando a gente propõe a permanência das jaqueiras, a gente propõe também o uso comunitário dessa jaca, que, inclusive, é usada comunitariamente. Então, você tem gente lá que cata jaca, que leva a jaca para casa, que leva água, que lava o carro, faz o lava-jato, que faz disso o seu trabalho. Então, você tira todo mundo de lá, você faz um parque com um desenho num 3D, com umas palmeiras que você arrancou tudo e plantou umas palmeiras adultas, diz, mas é árvore nativa, e você recebe lá o ICMS verde, e para quem, como você falou, para quem, cara pálida, que é esse parque? Serve de quê? De excluir, de apagar, de mandar embora de uma vez essas pessoas que estão ali desde sempre, né? E se você está exatamente trazendo essa memória, você também está acolhendo esses descendentes e essas pessoas que estão já perdidas, que essa cultura já se perdeu, que elas já estão ali tão marginalizadas. Então, eu acho que é um círculo completo que a gente faz, né? Que a gente fecha essa. Eu adorei o trabalho, recomendo a todo mundo que leia. Eu realmente não botei no ventilador ainda, porque eu estava esperando. Não, eu tenho que botar outras fotos ainda, e colher essas informações. Mas vamos circulando ele como está e da forma como ele já está, porque ele já é de uma contundência imensa, né? Ele é gigante, esse trabalho, é muito lindo. Parabéns. Então, eu até ouvi você dizer lá, e eu acho que tem um pouquinho dessa ideia, quando eu coloco uma proposição daquilo se tornar um equipamento cultural. Você falou, isso pode virar uma cozinha, essa primeira construção, Pedro. E aí você falou assim, isso pode virar uma cozinha comunitária. Pode virar uma cozinha comunitária, que seja, né? Então, a ideia da cozinha comunitária é uma outra construção que não é histórica, que não é esse da chácara. A gente imagina que aquele da chácara, logo da entrada ali, é outra coisa. Que é do início do século XX, ou seja, já tem 100 anos, que essa sim seria o espaço cultural, sabe? De ter essa parte da memória e tal. A cozinha é do lado esquerdo ali, na entrada, junto do muro, quase invisível. A gente imagina uma construção ali, bem no cantinho. Do outro lado, uma horta comunitária também, que serviria para essa lanchonete na entrada. Fica mais no alto, assim. E ela não ocupa muito espaço visual e ela tem uma presença graciosa. E também não está ocupando equipamento histórico. Então, acho que procede essa ideia da preservação da chácara mesmo, tentar cavar isso, ver se encontra até fotografias. Eu fiquei pensando, será que a gente não acha fotos feitas nessa casa? Uma casa que é do início do século XX. Eu não consegui encontrar. Mas eu acho que é isso. Se a ideia é a preservação das jaqueiras ali, eu tentei reunir o maior número de informações possível que desembocasse nisso. Então, se vocês acham que vale a pena, ótimo. Se você quer botar mais 2 ou 3 fotos, alguma coisa assim, é bom. Mas não vamos esperar o documento final
para divulgar essa pesquisa que você... Cara, então tá, vocês estão no comando, beleza? Então, você... Mas eu vou botar mais umas coisinhas ali. Eu vou esperar uma semaninha para você poder dar mais um trato Tá, e possa divulgar. tá. Vamos dar um pulo lá? Vamos. Ok. A gente está com uma perspectiva de levar uma pessoa do IFAM, que trabalha no INEPAC e no IFAM, e que é do Conselho Cultural de Niterói. Ótimo, ótimo. E Quando ele isso? quer fazer uma visita. A gente não marcou porque ele tirou 2 semanas de férias, mas ele já deve ter voltado agora. Tá. E tem também um biólogo que a gente queria levar, um biólogo lá da PUC, que a gente convidou. Tinha mais alguém, a própria Hannah disse que tem interesse em ir, tinha mais alguém que me disse que queria fazer uma nova visita. Então tá, eu já sei Eu até acho que eu vou tirar importante foto. você me colocar as fotografias, quais são as fotografias que você quer que estejam dentro. Eu posso bater essa bola contigo dentro do documento, tá, Henrique? Tá bom. Para a gente, a Renata fazendo os títulos, separando um pouco. Você me puxa essa orelha aqui, minha irmã me puxa essa. Pronto. Isso, a gente faz esse trabalho, tá, Renata? Cada uma puxa uma orelha do Henrique. Olha, mas eu estou impressionada, porque você fez esse trabalho no amor, e é um trabalho incrível. Eu acho que pode virar uma publicação científica, Henrique. Com Fácil, certeza. Um periódico de história, acho muito relevante publicar isso também. Também acho. Tá bom, depois a gente bate um papo. Depois a gente fala no privado, estou te devendo uma visita lá. Vamos marcar aqui na PUC, se chegar aqui um dia, será um prazer te receber. Tá bom. Tá bom. Tá joia. Bom, então, isso. Pedro, acho que você tem alguma pergunta, Kátia? A Valéria disse que estava saindo, mas ela comentou que ela queria muito ter conhecido você na época do mestrado dela, que faz até pouco tempo, que a gente se conheceu no mestrado, eu e Valéria, dela. Ela fez o mestrado sobre aquele parque o Parnite, mas que tem o sítio da Jaqueira, que fica em cima do Morro das Andorinhas, e que teve a tentativa de expulsão das pessoas e teve também a tentativa de expulsão das jaqueiras de lá, né? E aí foi aí que a gente se conheceu. E aí eu queria saber se Kátia tem alguma pergunta. Oi? Das pessoas humanas e das pessoas vegetais. É isso aí. É isso aí. Kátia? Está com um som muito baixinho. Gente. Eu vou ter que sair para uma reunião na PUC, mas aí depois eu pego. Tá bom, Alex. Beleza. Muito obrigada, Alex, pela sua presença. Se você tiver alguma consideração, depois você fala comigo. Tá, eu vou ler com mais calma. Beleza. Essa semana é mais curta na PUC, é recesso, quarta, quinta e sexta, tem que resolver. Beleza, sei como é que é. Isso que eu ia te falar, durante o feriado, tenta ler, porque é tão gostoso, você vai se divertir tanto, sabe? Assim, vai ser momento de lazer, ler o Baraona durante o feriado. É uma leitura agradável mesmo, realmente. É muito bom. Mas depois eu te dou um feedback, Henrique. Tá bom, querido. Obrigado, eu te agradeço. Tá ótimo. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Bom final de reunião. Você também. Não, assim, eu estou pegando a situação, porque, na verdade, eu entrei agora no grupo, inclusive, né? Vocês estão me ouvindo? Estamos. E só assim, eu vi que a Michele também se colocou à disposição para qualquer ação de arqueologia, então também tem a Michele com esse foco, e maravilhoso, estou assim, encantada. Parabéns aí pelo trabalho. Michele fez uma contribuição incrível, Kátia, que eu vou colocar de novo no grupo, porque você entrou há pouco tempo, para você ter acesso. Michele teve uma contribuição muito grande, Valéria, Pedro, Alex. Então, assim, a gente tem apanhados botânicos, a gente tem apanhado arquitetônico, a gente tem paisagístico, a gente tem arqueológico, e agora que a gente está se defrontando com o patrimônio histórico levantado aí pelo Henrique, e somando a esse incrível trabalho, né, que a gente conseguiu mobilizar no amor, que é isso que é a coisa mais fantástica, né?
que foi muito nesse entusiasmo da gente com o parque e até, às vezes, como a diversidade fortalece, né? Como o fato deles chegarem querendo demolir tudo e apagar tudo, como isso trouxe aí um time muito aguerrido, né? Com vontade de vamos contar essa história de verdade como ela é, né? Porque a gente está sendo apagado todos os dias, né? Vamos contar, combinar que a gente está vivendo um momento de apagamento, né? Que a gente tem que dizer, não, olha, eu estou aqui. E nós brancos, né, Marisa? Nós brancos, você imagina a importância desse trabalho para a gente estar resgatando essa memória ancestral, né? A gente está montando um trabalho que, se a prefeitura não abraçar de coração e dizer, puxa vida, muito obrigado por isso que vocês estão fazendo, eles estão completamente malucos, entendeu? Porque é uma qualidade muito grande de informação que está chegando para a construção desse parque. Então, a ideia toda é exatamente contribuir para que tenha um parque ativo, vivo, que tem pertinência, que tem pegada, que tem propósito e que tem uma natureza incrível, com uma história incrível, com tudo isso. Então, cara, a gente está no caminho certo, eu me sinto muito afirmativo, muito positivo, muito empoderado mesmo de poder seguir adiante, e uma equipe linda, muito bacana. É isso aí. Assim, a gente teve muita aceitação de todos os pesquisadores e estudiosos de quem a gente se aproxima, que a gente fala, que a gente apresenta. É um encantamento permanente, né? Você vê o Museu Histórico Nacional, as conexões todas que a gente está fazendo, os próprios secretários, acho que se renderam, e o Axel também, né? O João não está mais aqui. Para a gente poder fazer a nossa despedida final. Tá bom. Bom.